E se eu te dissesse que um dos momentos mais impactantes do ministério de Jesus envolveu uma aparente rejeição? Você já sentiu que Deus estava em silêncio, mesmo quando clamava por ajuda? Muitas pessoas acreditam que ter fé significa receber uma resposta imediata. Mas e quando tudo o que se ouve é o silêncio? O que significa quando parece que Deus não está ouvindo? Na história de hoje, veremos um encontro surpreendente. Uma mulher desesperada clama a Jesus, mas ele permanece em silêncio. Quando finalmente responde, suas palavras soam duras, quase como uma recusa. Mas então, algo inesperado acontece. Por que Jesus tratou essa mulher dessa maneira? Será que ele estava realmente rejeitando seu pedido? Ou havia um propósito maior? Fique até o final deste vídeo, porque esta história pode transformar a sua maneira de enxergar o silêncio de Deus. Você pode estar esperando uma resposta e achando que ele não está ouvindo, mas o que acontece nessa passagem bíblica revela algo muito mais profundo. A mulher cananeia não era uma judia, não fazia parte do povo escolhido, mas carregava dentro de si algo que poucos tinham, uma fé inabalável. Ela estava disposta a enfrentar qualquer barreira para alcançar Jesus. Sua filha estava sofrendo, atormentada por um espírito maligno. Ela sabia que apenas Jesus poderia libertá-la. Mas como uma estrangeira poderia se aproximar do mestre judeu? Será que ele a aceitaria? O que veremos hoje é mais do que um simples milagre. É uma revelação sobre a fé, sobre a perseverança e sobre como Deus age, mesmo quando parece estar em silêncio. Se você gosta de histórias bíblicas profundas e reveladoras, inscreva-se no canal Mistérios do Senhor. Toda semana temos vídeos novos que podem transformar sua fé. E para complementar esse tema, assista ao vídeo sobre o jovem rico. Ele tinha tudo, mas quando foi desafiado por Jesus, hesitou. Duas histórias diferentes, mas com uma verdade central. A fé exige entrega total. Agora vamos mergulhar nessa narrativa emocionante e entender o que realmente aconteceu no encontro entre Jesus e a mulher cananeia. A poeira subia no caminho árido da região de Tiro e Sidom. O sol brilhava forte e o grupo de discípulos caminhavam atrás de Jesus, ainda refletindo sobre os últimos acontecimentos. Eles saíram de Israel, deixando para trás a hostilidade dos fariseus, e agora estavam em território estrangeiro, cercado por pacíficos. Era uma terra onde poucos esperariam encontrar fé, mas algo extraordinário estava previsto para acontecer. De repente, um som rompeu o ar quente e seco. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos olharam ao redor, tentando identificar de onde vinha aquele grito angustiado. Então avistaram uma mulher. Seus cabelos estavam desalinhados, os olhos marcados por preocupação, e sua túnica simples mostrava sinais de uma vida difícil. Mas o que mais chamava a atenção era sua expressão, um misto de desespero e determinação. Ela se aproximava rapidamente, desviando-se das pessoas no caminho. Minha filha está terrivelmente atormentada por um demônio. Por favor, ajude-me. Os discípulos trocaram olhares incômodos. Aquela mulher era uma cananeia, uma estrangeira. Alguém que, segundo a tradição judaica, não faz parte do povo de Deus. Um discípulo franziu a testa e cochichou para os outros. O que essa mulher quer de nós? Outro discípulo suspirou. Parece que quer um milagre. Mas Jesus veio para Israel. O que temos a ver com isso? Mas a mulher não se intimidava. Ela continuava clamando, repetindo sua súplica, seguindo o grupo a cada passo. Sua voz era persistente, cheia de dor e esperança ao mesmo tempo. E para espanto de todos, Jesus não respondeu palavra alguma. Os discípulos começaram a se incomodar. Aquela mulher não parava de clamar, e Jesus permanecia em silêncio absoluto. Era como se ele nem estivesse ouvindo. André se virou para Jesus e rompeu o silêncio. Mestre, manda essa mulher embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Os outros concordaram com acenos discretos. Para eles, aquela mulher era um incômodo, uma interrupção. Mas para ela, Jesus era sua única esperança. A mulher não desistiu. Ela caminhou, ignorando os olhares reprovadores, e caiu de joelhos diante de Jesus. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Sua voz tremia,
mas sua fé continuava firme. Senhor, ajude-me. Foi nesse momento que Jesus finalmente cortou o silêncio. Mas suas palavras não foram o que ela, ou qualquer um ali, esperava ouvir. Não fui enviado exceto as ovelhas perdidas da casa de Israel. As palavras atingiram o coração daquela mulher como uma pedra. Teria ela se enganado ao buscar a ajuda do Messias judeu? Os discípulos trocaram olhares satisfeitos. Para eles estava claro. Jesus havia vindo para o povo de Israel e a mulher deveria aceitar essa verdade e seguir seu caminho. Mas a história estava longe de terminar. Mesmo naquela resposta, a mulher não hesitou. Ela poderia ter se afastado, poderia ter desistido, mas em vez disso, aproximou-se ainda mais e adorou Jesus. Senhor, ajude-me, repetiu com uma voz embargada pela emoção. Seu clamor não era apenas por um milagre, era uma confissão de dependência total. Ela reconhecia que não tinha direito algum, mas ainda assim acreditava que Jesus podia agir. E então, Jesus disse algo ainda mais forte. Não é certo pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Os discípulos ficaram em silêncio. Aquilo era uma recusa definitiva. Ou havia algo mais profundo acontecendo ali? A mulher cananeia estava diante da maior prova de sua fé. Como ela responderia? A tensão pairava no ar. As palavras de Jesus ecoavam no coração da mulher cananeia. Não é certo pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Os discípulos observaram a cena em silêncio. Para eles, aquela frase parecia a confirmação de que aquela mulher não deveria estar ali. Mas havia algo na forma como Jesus disse essas palavras. Ele não usou um tom de desprezo. Não havia dureza em sua voz. Pelo contrário, suas palavras parecem uma porta entreaberta, um convite escondido no meio da aparente retirada. A mulher percebeu isso. Ela não ficou ofendida, não se revoltou. Pelo contrário, agarrou-se àquela brecha como alguém que se recusa a desistir. E então, com um olhar cheio de fé e ousadia, ela respondeu: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Os discípulos prenderam a respiração. Pedro arqueou as sobrancelhas, surpreso com a resposta. João olhou para Jesus, esperando sua resposta. Nenhum deles esperava que a mulher tivesse tamanha coragem. Ela não discutiu. Não questionei. Apenas acreditou. Se Jesus tivesse dito que o pão era para os filhos, ela aceitava isso. Mas sabia que até uma migalha da mesa do Senhor seria suficiente para transformar sua vida. Por um instante, o silêncio reinou. Todos esperavam pela resposta de Jesus. E então, um sorriso surgiu em seu rosto. Ele olhou para aquela mulher e disse com um tom de admiração: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como desejar. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Seu coração acelerou. Ela sabia. Algo aconteceu. Naquele exato momento, sua filha foi libertada. Os discípulos ficaram perplexos. Tiago piscou algumas vezes, tentando processar o que acabou de acontecer. Então, Jesus atendeu ao pedido dela. João cruzou os braços, pensativo. Ele não faz nada sem propósito. Por que teria testado essa mulher assim? Pedro ainda olhou para a mulher, que agora chorava de alegria. A fé dela, murmurou. Ele sempre responde com fé verdadeira. Jesus havia ultrapassado uma fronteira cultural e religiosa. Diante de todos, ele conheceu a fé daquela mulher como grande, algo que ele mesmo destacou na relação com os israelenses. A mulher cananeia declarou. Seu coração estava transbordando de gratidão. Ela olhou para Jesus, sem palavras, apenas com um brilho nos olhos que dizia tudo. Depois virou-se e começou a caminhar de volta para casa. Cada passo era carregado de expectativa. Ela sabia que, ao chegar, encontraria sua filha completamente curada. E assim foi. Ao atravessar a porta de sua casa, viu a menina sentada, serena, com um brilho diferente no olhar. O espírito maligno havia ido embora. A mulher caiu de joelhos e chorou. Seu clamor foi ouvido. Deus não estava em silêncio. Ele estava agitado o tempo todo. A mulher cananeia caiu de joelhos diante da filha, lágrimas escorrendo por seu rosto. O intervalo era indescritível.
Ela não precisou ver o milagre acontecer. Apenas confiou na palavra de Jesus e, ao chegar em casa, encontrou a resposta que buscava. Mas ao mesmo tempo que seu coração transbordava de alegria, ela refletia sobre a experiência pelo que havia passado. Por que Jesus demorou a responder? Por que ele disse aquelas palavras duras antes de conceder o milagre? Era como se, por um momento, ele ficasse em silêncio. Como se eu tivesse tentado, como se tivesse sido feito esperar. E então, ela respondeu. Jesus nunca esteve indiferente à sua dor. Ele só queria que sua fé brilhasse para que todos ao redor pudessem ver. Enquanto isso, os discípulos ainda conversavam sobre o que tinham testemunhado. O que aconteceu aqui hoje foi algo único, disse João, coçando a cabeça. Pedro assentiu. Nunca vi alguém persistir tanto. Tiago refletiu. E Jesus parecia estar testando-a. Mas por quê? Jesus, que ouvia a conversa, caminhou até eles com um olhar sereno. O silêncio de Deus nunca é ausência. Os discípulos se entreolharam. Mas, mestre, o Senhor primeiramente não respondeu nada a ela, disse Pedro. Em seguida, proferiu palavras muito duras. Jesus sorriu levemente. Quantas vezes vocês mesmos sentiram que Deus estava em silêncio? Os discípulos ficaram em silêncio. Cada um pensou nas vezes em que clamavam sem resposta imediata, nos momentos em que se sentiram sozinhos, sem direção. Eu quero que vocês entendam algo, continuou Jesus. Quando Deus parece estar em silêncio, Ele está, na verdade, preparando algo maior. Pedro olhou para João, absorvendo aquelas palavras. Foi isso que aconteceu com aquela mulher? Jesus consentiu. Se eu tivesse atendido ao seu pedido logo de início, sua fé não teria sido revelada. Mas agora todos vocês viram. Ela acreditou até o fim. E sua fé foi reconhecida diante de todos. O silêncio de Deus não foi excluído. Era um convite para ir mais fundo. Era um chamado para confiar mesmo quando a resposta parecia distante. A mulher cananeia nunca mais foi a mesma. Sua história foi contada por muitos. Uma estrangeira sem herança do povo de Israel, mas que demonstrou uma fé que muitos não tinham. E ali, diante de seus discípulos, Jesus deixou uma lição inesquecível. Muitos serão testados, muitos terão de esperar, mas aqueles que perseveram verão a glória de Deus. Pedro apertou os punhos. Agora ele entendeu. E João, que anotava essas histórias tempos depois, sabia. Esse era um ensinamento que jamais poderia ser esquecido. A mulher cananeia, agora de volta ao seu lar, segurava a filha nos braços. O peso do desespero havia se dissipado. Você está bem, minha filha? Disse, acariciando os cabelos da menina. A criança sorriu e assentiu. O tormento que a atormentava havia sumido. Ela fechou os olhos por um instante. O silêncio de Deus nunca foi um não. Sempre foi um convite para confiar. Quantas vezes oramos e sentimos que Deus não nos responde? Quantas vezes parece que Ele está distante? Essa história nos ensina que o silêncio de Deus não significa que Ele não se importa. Muitas vezes, Ele está testando a profundidade da nossa fé. A mulher cananeia poderia ter desistido no primeiro silêncio. Poderia ter se sentido ofendida pelas palavras de Jesus. Mas em vez disso, ela escolheu crer. E sua fé foi recompensada. Essa é a mesma fé que Deus espera de nós. Talvez você esteja esperando uma resposta. Talvez Deus esteja silencioso agora. Mas lembre-se, Ele está perto mesmo quando não conseguimos ver. Jesus olhou para seus discípulos mais uma vez e disse: Vocês viram o que aconteceu hoje. Agora me diga, quem declarou a fé mais sincera? João sorriu e respondeu: A mulher cananeia. Pedro respirou fundo. Eu achei que ela desistiria, mas ela não largou o Senhor nem por um instante. Jesus concordou. E é essa fé que desejo encontrar em cada um de vocês. Os discípulos ficam em silêncio refletindo. Quantas vezes eles mesmos questionaram a demora das respostas de Deus? A mulher cananeia nunca esqueceu aquele dia, porque naquele momento ela não recebeu apenas um milagre. Ela descobriu quem Jesus realmente era. E agora, essa história chega até nós para nos lembrar. Quando Deus parece estar em silêncio, Ele está, na verdade, trabalhando. Ele nos leva a um lugar mais profundo de fé. Ele nos desafia a confiar, mesmo sem ver.
E no tempo certo, a resposta sempre vem. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se você ainda não viu, temos um vídeo no canal sobre José do Egito, que também viu o silêncio de Deus antes de ver sua promessa se cumprir. Não se esqueça de se inscrever no canal Mistérios do Senhor, porque toda semana temos uma nova história para fortalecer sua fé. Até o próximo vídeo.